Olá, meus amores, Shelly mais uma vez aqui para a nossa aula de História, certo? Tudo bem com vocês? Coisa boa. Desde já peço que vocês peguem os seus livros e coloquem aí na página 217, certo? Iremos continuar falando sobre os trabalhos que acontecem no espaço rural e no espaço urbano, dando continuidade agora com as oficinas de artesanato, certo? Antigamente, não existiam-se fábricas, não é verdade? E todos os produtos, eles eram realizados, eles eram feitos nas casas de artesãos, certo? Ou, em oficinas. E esses locais, eles podiam estar localizados tanto no campo, como também nas cidades. E o artesão, ele trabalha sozinho, ou ele era auxiliado por poucos assistentes, certo? E com um trabalho artesanal, produzir um sapato, um tecido ou até mesmo uma ferramenta era um processo bem demorado. E ainda hoje existem muitos artesãos, certo? Que produzem todo tipo de objeto. Quais são esses? Roupas, quadros, móveis, alimentos, certo? E entre tantos outros. Porém, a maioria dos objetos e dos alimentos que consumimos atualmente, eles não são produzidos de forma artesanal, não é verdade? Eles são produzidos mais de forma industrializada. E a imagem que está mostrando aqui é o quê? Foto de um tear manual usando para trançar fios e produzir assim um tecido, certo? Sim, esse tecido aí mesmo que você utiliza como da sua roupa, não é verdade? Da blusa, do vestido, do short. Então aí está mostrando a maneira como é feito esse tecido. Logo aqui abaixo a gente tem a atividade com a lupa na mão. E aqui a primeira questão fala o quê? Observe a imagem ao lado e responda as questões. A gente consegue identificar aqui um homem sentado, não é verdade? Que está trabalhando. E aparentemente isso daqui é uma oficina ou pode ser que este homem ele esteja trabalhando na sua casa. E aqui a gente consegue ver, não é, que ele está fazendo o quê? Alguns sapatos, certo? Então, a letra A fala assim: porque a imagem representa um trabalho artesanal? A gente pode observar, não é, que o trabalho dele aqui é feito manualmente, não existe alguma máquina, certo? É tudo feito à mão. Então, com isso, a gente responde o quê? Porque não são utilizadas máquinas, certo? Há um artesão fazendo o trabalho sozinho e ele não está em uma fábrica, certo? Ok? Letra B. Que mercadoria está sendo produzida? A gente percebe que o quê? Está produzindo sapatos. Bom. Opa, a tia ele colocou lá na letra A. Deixa a tia ele trazer para cá. Isso é na letra B. Pronto, letra B. Essa mercadoria, ela está presente no seu cotidiano? Sim, não é? A gente faz a utilização dos sapatos. Então, você coloca aí? Sim. Mas ele eu não uso. Então, você coloca não, tá bom? Letra C.
Cite duas mercadorias que podem ser produzidas tanto por indústrias quanto por artesãos. A gente pode citar, certo? Sapatos, os tecidos, também os bordados, certo? Os móveis e entre tantos outros, certo? Exemplos que existem. Esses aqui são alguns exemplos que a tia Eli trouxe para complementar a nossa aula, tá bom? Dando continuidade, a tia Eli colocou tudo num canto só, mas não tem problema não, certo? Você coloca isso nas linhas que aparecem na letra C. Dando continuidade, vem a questão do surgimento das fábricas, certo? E muitas pessoas buscaram formas de tornar o trabalho dos artesãos mais fácil e rápido, tá? E por isso passaram a investir em tecnologia, montando máquinas para agilizar a produção manual. E isso mudou bastante o trabalho das pessoas, pois, elas se cansavam menos e produziam mais. E as máquinas, elas foram levadas para grandes galpões, dando assim origem às fábricas. E as primeiras fábricas, elas surgiram na Inglaterra, há cerca de 300 anos atrás, certo? E o surgimento das fábricas, elas começou no país da Inglaterra, pois houve um período na qual havia muito algodão e muitos trabalhadores disponíveis. E por isso, as primeiras fábricas que surgiram foram as de tecido e de roupas, certo? E com as fábricas surgiram novos empregos, como operador de máquinas, mecânicos, zelador de fábrica e entre outros, certo? E esses empregos, eles existem até hoje. E as fábricas tornaram a produção muito mais rápida e fácil, aumentando assim a quantidade de produto para que os comerciantes pudessem vender. E antigamente, as pessoas trabalhavam ainda mais horas por dia, certo? Do que hoje. E por isso elas precisavam morar perto das fábricas. E com isso surgiram as cidades dormitórios, que são as cidades que surgem ao redor das grandes cidades, que onde os seus habitantes costumam passar o dia na cidade grande e voltar para as outras cidades apenas para dormir. E esses bairros, eles eram construídos bem próximo das fábricas para que os funcionários não precisassem se deslocar de longe para trabalhar, assim lhe dando total acesso ao seu emprego. E com o surgimento das fábricas, teve o seu lado positivo na produção de mercadorias, porém também causou muitos problemas na natureza e na sociedade. E com as fábricas houve as mudanças negativas, como o aumento da poluição. E antigamente, gente, as fábricas elas contratavam as crianças para trabalharem muitas horas por dia. E essas crianças elas não iam para a escola, elas não tinham tempo de lazer, faziam muitos trabalhos perigosos, certo? E hoje, gente, o trabalho infantil ele é proibido. Porém, na época do surgimento das fábricas, elas trabalhavam desde muito pequena para ajudar assim as suas famílias. Então, esses eram os motivos dessas crianças estarem trabalhando. A imagem aqui mostra crianças trabalhando em uma fábrica no período de 1909, certo? Trabalho nas fábricas atualmente. Como vimos, vários tipos de trabalhos surgiram com as fábricas e alguns deles existem até hoje. Porém, novas profissões foram criadas ao longo do tempo, De acordo com a modernização, fez com que surgissem mais profissões. E atualmente, a segurança nas fábricas é muito importante. Os trabalhadores da indústria até usam equipamentos de proteção, como mostra aqui, a imagem ao lado, como capacetes e luvas. Então, daí surgiu a profissão de técnicos em segurança do trabalho, na qual o profissional ele vai verificar a segurança do ambiente e também dos trabalhadores,
sendo que as fábricas devem ser limpas e seguras e sendo proibida a contratação de crianças, ok? E aqui a gente tem a atividade mão na massa, na qual você irá realizar em casa, juntamente com o seu responsável, ok? Partindo agora para a nossa ficha de atividade, quero chamar a atenção de vocês para a página 131, que fala o quê? Observe as imagens, em seguida reescreva um pequeno texto sobre cada uma delas, utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, aqui no quadro a gente tem moderno, devagar, rápido e antigo. E a gente tem duas imagens. A primeira imagem está retratando o homem ordenando a vaca, certo? E a segunda imagem mostra o quê? Máquina de ordenar, certo? E você vai observar essas imagens e irá produzir um pequeno textozinho, certo? Utilizando essas palavras aqui. Qual dessas imagens você considera moderna, certo? Qual é a mais antiga? Qual era o meio, né? Que era mais rápido, que é mais rápido, qual o meio que era mais devagar? Então, você vai produzir esse texto. E aqui, juntamente com a tia Eli, a gente vai resolver a segunda questão. Que se faz necessário, certo? Ler o texto a seguir e encontrar as palavras que estão destacadas no caça-palavras. Então, vamos lá. Produzir um alimento exige muito tempo e muito trabalho. Primeiro é preciso preparar a terra, depois o trabalhador deve plantar as sementes ou as mudas, enquanto crescem, é preciso cuidar das plantas e após, tudo isso é possível colher o alimento. Então, quais são as palavras que a gente vai ter que encontrar aí no caça-palavra? Preparar, plantar, cuidar e colher. Então, vamos lá? Vamos procurar aqui a palavra preparar. Observem aí o caça-palavra de vocês. Conseguiram já identificar essa palavra? Show de bola. Olha só a palavra preparar. Onde é que está? Ok? Próxima palavra, plantar. Encontraram? Show de bola. Vamos lá. Plantar. Próxima palavra é cuidar. Achou? Muito bem, ela está aqui abaixo da palavra plantar. E nossa última palavra é colher. Muito bem, está um pouco acima da palavra preparar. E aqui, a gente conseguiu encontrar as 4 palavrinhas que estavam destacadas no texto, ok, meus amores? Então, gente, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, procura a tia Eli lá no WhatsApp, que irei ajudar cada um de vocês, tá bom? Então, agradeço por terem ficado até aqui com a tia. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!